A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês como o Senhor me livrou de um engano que quase destruiu minha vida. Desde pequena fui criada na verdade, filha de pais que servem ao Senhor com temor. Minha mãe sempre me ensinou a guardar meu corpo, a ser recatada e a esperar pelo homem que Deus preparasse para mim. Eu cresci ouvindo que o casamento era uma bênção, mas que precisava ser feito na presença de Deus com respeito e pureza. Quando completei 20 anos, um irmão da Irmandade pediu minha palavra. Ele era sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram direção ao Senhor, e depois de alguns meses aceitaram. Eu também orei, Senhor, se não for da tua vontade, não permita. Tudo parecia certo. Casamos na presença de Deus, e eu entrei naquela aliança com o coração cheio de esperança. Os primeiros meses foram bons. Ele era atencioso, cuidava da casa, e eu me esforçava para ser uma esposa submissa, como a palavra ensina. Mas com o tempo notei que ele ficava distante. Saía muito a trabalho, chegava tarde, e quando eu perguntava, ele dizia que era pelo nosso sustento. Eu engolia as dúvidas e orava, Senhor, dá-me paciência. Não deixe que eu desconfie sem motivo. Até que um dia comecei a sentir dores estranhas. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas a dor só piorava. Fui ao médico e o diagnóstico veio como um golpe, uma doença que eu nem sabia que existia. O médico me olhou com pena e perguntou se eu tinha certeza da fidelidade do meu marido. Naquela hora, meu mundo desabou. Cheguei em casa tremendo. Não queria acreditar, mas algo dentro de mim já sabia. Orei a noite inteira, Senhor, mostra-me a verdade. Se ele me traiu, dá-me forças para agir. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, encontrei mensagens no celular que confirmaram tudo. Ele estava com outra mulher. E pior, há muito tempo. Fiquei sem chão. Como um homem que se dizia servo de Deus podia fazer isso? Como eu, que me guardara para ele, agora estava doente por causa dos pecados dele. Chorei até não ter mais lágrimas. Mas no meio daquela dor, uma paz estranha encheu meu coração. Era como se o Senhor estivesse dizendo, filha, eu vejo tudo. Confia em mim. Liguei para meus pais. Eles vieram buscar-me na mesma hora. Meu pai orou por mim, e minha mãe me abraçou enquanto eu chorava. Não houve julgamento, só amor. Eles me levaram ao médico novamente, e graças a Deus com o tratamento tudo ficou bem. Mas a ferida no coração demorou a sarar. Por semanas orei pedindo direção. Não queria separar-me sem certeza de que era a vontade de Deus. Até que uma noite sonhei com um lugar limpo, cheio de luz, e uma voz que dizia, saia dessa casa. Não é mais lugar para você. Acordei com a certeza de que Deus estava me libertando. Contei tudo para os anciãos. Eles chamaram meu marido, que confessou tudo, arrependido. Mas o dano já estava feito. Com lágrimas assinamos os papéis do divórcio. Não foi fácil, mas eu sabia que Deus estava no controle. Hoje, 2 anos depois, vejo como o Senhor me guardou. Ele não permitiu que eu permanecesse no engano. Não permitiu que minha vida fosse destruída por escolhas alheias. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração, e no seu tempo, nos tira do lamaçal e põe nossos pés sobre a rocha. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore. Busque a direção dos irmãos mais velhos. Deus não nos deixa sozinhos. Ele é fiel mesmo quando os homens falham. Que este testemunho seja uma luz para alguém que está no escuro. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Se precisar de oração, comente aqui. Vamos levar esta mensagem adiante para que mais irmãos sejam fortalecidos na fé. A paz de Deus e que Ele abençoe a todos. E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a restaurar a minha vida. Não foi de um dia para o outro, não. Foram muitas noites de choro, muitas madrugadas em oração, pedindo a Deus que sarasse não só as feridas do coração, mas também a vergonha que eu sentia. Porque vocês sabem, quando a gente passa por uma coisa dessas, a primeira coisa que o inimigo joga na nossa mente é, você falhou, você não foi suficiente. Todo mundo vai te julgar. Mas Deus, na sua misericórdia, me mostrou que eu não era culpada. Ele me lembrou das palavras do irmão que pregou naquele culto, pouco depois de tudo acontecer, filha, o pecado é de quem pecou. A sua parte era ser fiel, e você foi. Agora confia no Senhor, que Ele vai te levantar. Aquilo me segurou. Porque, irmãos, quando a gente está quebrado, uma palavra certa na hora certa é como bálsamo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu voltava para a casa dos meus pais, e mesmo entre a irmandade, sentia aqueles olhares, aquelas cochichadas. Coitada depois de tudo que fez por ele. Como é que uma moça direitinha assim passa por uma coisa dessas?
Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: filha, não liga para o que os homens falam. Deus conhece o seu coração. E Ele é quem vai te justificar. E era verdade. Porque aos poucos os irmãos foram entendendo, foram me apoiando. Até os anciãos, que no começo ficaram tão surpresos com tudo, começaram a me encorajar. Irmã, você é forte. Deus tem um propósito nisso tudo. E foi então que eu comecei a enxergar. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma prova dessas, ou a gente afunda ou a gente aprende. E eu escolhi aprender. Comecei a me apegar mais à palavra, a participar dos cultos com mais fervor, a servir na obra da piedade como nunca tinha servido antes. Não por obrigação, não. Mas porque eu sentia que naquela dor, Deus estava me moldando para algo maior. Um dia, enquanto eu ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, a irmã Maria, uma senhora já de idade, mas cheia do Espírito, se aproximou e segurou minha mão. Com aquela voz firme, mas cheia de amor, ela disse: minhas filhas, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Você vai ver, Ele está preparando uma bênção que seus olhos ainda não viram. Na hora eu não entendi bem, mas guardei aquelas palavras no coração. E não demorou muito para eu começar a ver as mãos de Deus agindo. Porque, irmãos, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, Ele faz coisas que a gente nem imagina. Comecei a sentir uma paz que não era minha, uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de algo mais profundo. E foi aí que eu entendi: Deus não só me tirou daquele relacionamento, como estava me preparando para uma nova fase. Claro que no começo eu pensava: será que vou ficar sozinha o resto da vida? Quem vai querer uma mulher divorciada? Mas o Senhor, na sua bondade, foi me mostrando que o meu valor não estava em ter um marido, mas em ser filha dele. E que se fosse da sua vontade, Ele mesmo ia restaurar essa área da minha vida. Mas que antes de tudo, eu precisava estar firme em Ele. E foi assim que eu comecei a orar diferente. Não mais pedindo por um marido, mas pedindo que Deus me preparasse para o que Ele tinha para mim. Senhor, se for da tua vontade, me dá um homem que te tema, que seja fiel à tua palavra, que me ame como Cristo amou a igreja. Mas se não for, me dá forças para viver para ti sozinha, sem murmurar. Porque, irmãos, a gente não pode colocar a nossa felicidade nas mãos dos homens. A nossa felicidade tem que estar em Cristo. E Deus ouviu. Não do jeito que eu imaginava, não na velocidade que eu queria, mas Ele ouviu. Porque um ano depois de tudo isso, num culto de quarta-feira, conheci o irmão Paulo. Um homem simples, trabalhador, que tinha passado por provas também, mas que nunca tinha se afastado do caminho. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa há alguns anos, e criava sozinho a filha pequena. Quando a gente começou a conversar, foi tudo tão natural, tão cheio de paz, que eu soube: isso aqui é coisa de Deus. Claro que no começo fui com calma, porque depois do que eu tinha passado, não ia me jogar de cabeça em outro relacionamento. Ora, e conversei com os anciãos, pedi conselho aos meus pais. E todos eles, sem exceção, disseram a mesma coisa: esse homem teme a Deus. Pode confiar. E foi assim, com muita oração e discricionariedade, que a gente foi se conhecendo. Hoje, irmãos, eu sou casada novamente. Não foi fácil chegar até aqui, não. Teve medo, teve insegurança, teve dias que eu pensava: será que eu mereço ser feliz de novo? Mas Deus, na sua fidelidade, me mostrou que sim, que Ele não nos condena pelo passado, mas nos dá um futuro. E que quando a gente confia em Ele, Ele restaura tudo, até o que parece perdido. O irmão Paulo é um homem de Deus. Trata a mim e a minha filha, sim, porque Deus também me abençoou com uma menina linda depois do divórcio, com tanto carinho, tanto respeito, que às vezes eu ainda me pego pensando: será que isso aqui é real? Mas é, irmãos, é real, porque Deus faz o impossível. E a minha filha? Ah, ela ama o irmão Paulo como se fosse o pai dela. E ele, coitado, não sabe dizer não para ela. Brinca, ensina, ora com ela antes de dormir. É uma bênção ver aquilo. Porque, irmãos, quando Deus restaura, Ele restaura em dobro. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até naqueles momentos que eu achava que não ia aguentar, Ele estava lá me segurando. Porque o inimigo queria me ver amargurada, revoltada, afastada da irmandade. Mas Deus tinha um plano. E esse plano era me fazer mais forte, mais cheia dele, mais dependente da sua graça. Então, se você está lendo isso e está passando por uma prova no casamento, ou se está se sentindo sozinho, ou traído, ou sem esperança, eu quero te dizer uma coisa: não desista. Deus não te abandonou. Ele está vendo cada lágrima, cada noite em claro, cada oração que você faz em silêncio. E no tempo dele, Ele vai agir. Pode ser que não seja do jeito que você espera, pode ser que demore, mas Ele vai agir, porque Ele é fiel.
E se você está com medo de buscar ajuda, de contar para alguém, lembre-se, a Irmandade é família. Os anciãos, os irmãos mais velhos, eles estão aí para te apoiar, para orar por você. Não fique sozinho na sua dor, porque o inimigo adora quando a gente se isola, mas Deus age quando a gente se une em oração. Então, irmãos, vamos levar esse testemunho adiante. Vamos orar uns pelos outros. Vamos confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Porque Ele não só tira a gente do lamaçal, Ele nos põe para dançar. Que Deus abençoe a todos. E se você precisa de uma palavra de ânimo, de uma oração, deixa aqui nos comentários. Vamos levantar este altar de intercessão, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. A paz do Senhor, e que Ele nos guarde até a volta dele. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não nos deixa sem saída. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, que não tem mais jeito, que a dor é grande demais, Ele está ali, quietinho, trabalhando nos bastidores da nossa vida. Porque vejam só, se eu tivesse ficado calada, se eu tivesse engolido tudo por medo do que iam pensar, por vergonha, por achar que era meu dever aguentar, hoje eu não estaria aqui compartilhando essa vitória com vocês. Mas não foi fácil não. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, que eu me perguntava, será que eu mereço isso? Será que eu fiz algo errado? Porque o inimigo, ele é esperto, irmãos. Ele vem com aquela vozinha, você não é boa o suficiente. Você não ora direito. Você não é submissa como deveria. Por isso está acontecendo. Mas aí quando a gente para e ouve a voz de Deus que é mansinha, que não grita, que não acusa, a gente entende, não é culpa nossa. Às vezes a prova vem para nos fortalecer, para nos mostrar que a nossa fé não é só de palavra, mas de ação. E foi numa dessas noites, depois de tanto chorar, que eu me lembrei das palavras do irmão mais velho na reunião. Deus não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. E foi como se uma luz acendesse dentro de mim. Eu peguei minha Bíblia porque, irmãos, a palavra é a nossa arma, e abri em Jeremias 29:11, que diz, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. E ali, naquele momento, eu senti uma paz que não vinha de mim. Era Deus me dizendo, filha, confia. Eu tenho um plano nisso tudo. Mas mesmo com essa paz, eu ainda tinha medo. Medo de enfrentar, medo de ser julgada, medo de magoar a família dele que sempre me tratou tão bem. Porque, irmãos, a gente sabe como é, na Irmandade, a gente é todos uma família, e quando um sofre, todos sofrem. Mas aí eu me lembrei de outra coisa que o irmão sempre fala, a verdade, por mais que doa, liberta. E o que Deus abençoa, o homem não amaldiçoa. Então, eu respirei fundo e falei com meus pais. Não foi fácil não. Minha mãe chorou, meu pai ficou em silêncio por um tempo. Mas depois ele segurou minha mão e disse, filha, a gente vai orar. Deus vai nos mostrar o caminho. E foi assim que tudo começou a se aclarar. Porque vejam só, irmãos, quando a gente busca a Deus de verdade, Ele vai abrindo as portas. Primeiro veio a confirmação através de uma irmã de confiança que viu coisas que não deveria, mas que teve coragem de me contar. Depois veio o sonho, aquele sonho que eu já contei para vocês, do varão dourado que me falou, levanta filha, não é aqui que você deve ficar. E por último, veio a coragem de enfrentar, de falar com ele, de colocar tudo nas claras. E quando eu fiz isso, quando eu olhei nos olhos dele e perguntei sem ódio, sem gritos, só com a verdade, foi como se um peso saísse das minhas costas. Porque, irmãos, a mentira escraviza, mas a verdade liberta. E não foi para humilhar, não foi para expor, foi para me libertar. Porque eu não podia mais viver naquela dúvida, naquele engano. Eu precisava escolher. Ou eu ficava na mentira que era cômoda, que todo mundo achava que estava tudo bem, ou eu escolhia a verdade, que doía, mas que me traria paz. E foi aí que eu entendi outra coisa, Deus não quer a gente infeliz. Ele não quer a gente vivendo de aparência, sorrindo para fora e chorando para dentro. Ele quer a gente inteiro, verdadeiro, mesmo que isso signifique passar por provas difíceis. Porque no fim é nessas provas que a gente cresce. É nelas que a gente aprende a depender mesmo de Deus, a não confiar só nas nossas forças. E hoje, irmãos, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de dúvida. Porque hoje eu tô em paz. Não tô sozinha. Minha família tá do meu lado, a Irmandade me abraçou. E acima de tudo, eu sei que Deus tá no controle. E o melhor de tudo, eu aprendi a perdoar. Não foi fácil não. Teve dias que eu ainda sentia raiva, que eu ainda me perguntava, por quê? Mas aí eu lembrava das palavras de Jesus, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu entendia que perdoar não era para ele, era para mim. Porque ódio só destrói a gente por dentro.
Então, se você tá passando por algo parecido, se tá com o coração partido, se tá se sentindo traído, eu quero te dizer, Deus tá vendo. Ele não tá surdo, não tá mudo, não tá longe. Ele tá ali do seu lado, esperando você soltar a mão do que tá te prendendo e agarrar a dele. Porque, irmãos, Deus não falha. Pode demorar, pode doer, mas ele não falha. E para finalizar, eu quero deixar um recado para quem tá lendo isso e tá com medo de buscar ajuda. Fale. Fale com o irmão de confiança, fale com os anciãos, fale com seus pais. Não fique sozinho na sua dor. Porque o inimigo adora quando a gente se cala, quando a gente acha que tem que carregar tudo sozinho. Mas Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vá, busque ajuda, ore, jejué se precisar, mas não desista. E para vocês que estão aqui, que estão lendo isso e estão em paz, eu peço, orem pelos que estão na prova, porque a gente nunca sabe o que o irmão ao lado está passando. Às vezes, um sorriso esconde um coração partido. Então seja sensível, esteja disponível. Um abraço, uma palavra de ânimo, uma oração pode fazer toda a diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e dê sabedoria para quem está perdido. E que a gente possa cada dia mais viver na verdade, na paz e na presença dEle. A paz do Senhor, irmãos. E que a graça de Deus esteja com todos nós até a volta gloriosa de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira da prova, mas também usa a prova para nos moldar. Porque depois de tudo isso, eu não sou mais a mesma. Não sou mais aquela moça que engolia tudo calada, que achava que sofrer em silêncio era ser forte. Não. Hoje eu sei que ser forte é buscar a Deus, é pedir direção, é não ter medo de dizer, Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti. E olha que interessante, irmãos, depois que eu voltei para a casa dos meus pais, que eles me acolheram com tanto amor, eu comecei a ver coisas que antes eu não via. Comecei a entender que o casamento não é só um papel, não é só uma cerimônia bonita na comum. Não, é uma aliança diante de Deus. E quando uma das partes quebra essa aliança, não é só traição contra o cônjuge, é traição contra o próprio Deus, porque Ele é testemunha de tudo. Ele vê tudo. E Ele não se agrada de mentira, de engano, de vida dupla. Tinha noites que eu acordava com o coração apertado, pensando, será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter tentado mais uma vez? Mas aí, irmãos, Deus me dava paz. Ele me mostrava, através da sua palavra, através dos irmãos, através até de um sermão na reunião, que eu não tinha que me culpar, porque eu fiz a minha parte. Eu orei, eu busquei, eu perdoei. Mas perdoar não é ficar. Perdoar não é aceitar ser pisada. Perdoar é entregar nas mãos de Deus e deixar Ele fazer justiça. E falando em justiça, eu confesso que no começo eu torcia para que Ele colhesse tudo o que plantou. Eu queria ver Ele sofrer como eu sofri. Mas, irmãos, Deus me trabalhou nesse ponto. Porque a vingança não é nossa. É do Senhor. E Ele sabe muito melhor do que a gente como lidar com cada um. Hoje eu oro por Ele. Não com raiva, não com ódio, mas com pena. Porque quem vive no engano, quem vive na mentira, quem troca a bênção de Deus pelas coisas deste mundo, no fim, só colhe amargura. E eu não quero isso para ninguém, nem para Ele. Agora, eu tô aqui, reconstruindo a minha vida. Não é fácil não. Tem dias que a saudade aperta, tem dias que a solidão pesa. Mas eu tenho uma coisa que muita gente não tem, eu tenho paz. Porque eu sei que eu tô no centro da vontade de Deus. Eu sei que Ele tem um plano para mim. E enquanto esse plano não se cumpre, eu tô aprendendo a esperar em Ele, a confiar em Ele, a descansar em Ele. E sabe o que mais? Eu tô aprendendo a me amar de novo. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma traição, a gente se sente sujo, se sente menos, se sente como se não prestasse. Mas Deus tem me mostrado que eu sou preciosa, que eu sou filha dele, que eu tenho valor, e que nenhum homem, nenhuma situação, nenhum pecado contra mim pode tirar isso de mim. Porque o meu valor não tá no que os outros falam, não tá no que o mundo acha. O meu valor tá no sangue de Jesus. E isso ninguém pode tirar. E para quem tá lendo isso e tá pensando, mas e agora? Como eu vou confiar de novo? Eu digo, não é fácil. Não é de um dia pro outro. Mas Deus é fiel. Ele restaura. Ele sarar as feridas. Ele dá forças pra gente seguir. E um dia a gente olha pra trás e vê que mesmo na dor, Deus estava lá. Mesmo no choro, Ele estava segurando a gente. Mesmo quando a gente achava que não ia aguentar, Ele estava carregando a gente no colo. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar um pedido: não julguem. Não julguem quem está na prova, não julguem quem está sofrendo, não julguem quem está tentando se reerguer. Porque a gente não sabe a luta de cada um.
A gente não sabe o que cada irmão tá passando. Em vez de julgar, ore. Em vez de criticar, estenda a mão. Em vez de falar, escute. Porque às vezes o que a gente mais precisa é de alguém que simplesmente esteja ali. Que não dê conselho, que não fale o que a gente tem que fazer, mas que só esteja presente. Que só ore conosco. Que só chore conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os corações, que Ele sarar as feridas, que Ele restaure as famílias. E que a gente possa, cada dia mais, ser um instrumento nas mãos dEle para abençoar, para consolar, para edificar. E se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque ajuda. Fale com os anciãos, fale com os irmãos mais velhos, fale com quem você confia. Porque o inimigo adora o silêncio. Ele adora quando a gente guarda tudo pra gente. Mas Deus não. Deus quer nos ver livres. Deus quer nos ver em paz. Deus quer nos ver felizes. Então, irmãos, vamos seguir firmes. Vamos seguir confiante. Porque no fim, quem está com Deus, nunca está sozinho. E quem tem Jesus, tem tudo. A paz do Senhor, meus amados. Que a graça de Deus esteja com todos nós até a volta gloriosa do nosso Salvador. Amém. E foi assim, meus irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu me sentia tão fraca que nem conseguia levantar da cama. Mas sabe o que me sustentou? A certeza de que Deus não tinha me abandonado. Porque mesmo quando a gente não sente, Ele está ali. Mesmo quando a gente não vê, Ele está agindo. Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele abre um caminho. E foi nesse caminho que eu conheci o irmão Daniel. Não foi da noite pro dia, não. Deus foi trabalhando no meu coração, sarando as feridas, me ensinando a confiar de novo. Porque, irmãos, depois de uma traição, a gente fica com medo. Medo de amar, medo de confiar, medo de se entregar. Mas Deus não nos criou para viver no medo. Ele nos criou para amar, para perdoar, para seguir em frente. O irmão Daniel era um homem simples, trabalhador, que servia a Deus de todo o coração. Não era daquele tipo que falava muito, mas quando falava, era com sabedoria. E o mais importante, ele respeitava o meu tempo. Não me pressionou, não me apressou. Ele só orava. Orava por mim, orava por ele, orava pela nossa família que ainda nem existia, mas que Deus já estava preparando. Um dia, depois de muito orar, meu pai me chamou e disse: "Filha, o irmão Daniel veio pedir a sua palavra. Eu já conversei com os anciãos, já oramos juntos, e se for da sua vontade, a gente pode seguir com a bênção de Deus." Eu confesso que meu coração acelerou. Não era medo, não. Era uma mistura de alegria e gratidão. Porque Deus estava me mostrando que Ele restaura, que Ele renova, que Ele dá segunda chance. E foi assim, no dia 12 de março, numa reunião simples, mas cheia da presença de Deus, que nós nos casamos. Não teve festa grande, não teve luxo, não teve nada desse mundo. Teve só o que importava, a bênção de Deus, a presença dos irmãos, e a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ia completá-la. Hoje, graças a Deus, nós temos 2 filhos, o Davi e a Sara. 2 bênçãos que o Senhor nos deu para encher o nosso lar de alegria. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Ver o irmão Daniel sendo o pai que Deus quer que ele seja. Um homem que ora com os filhos, que ensina a palavra, que vive o que prega. Um homem que, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, ainda encontra forças para ler a Bíblia com a família. Claro que não é tudo fácil. Tem dia que a gente discute, tem dia que o cansaço aperta, tem dia que a carne é fraca. Mas a gente aprendeu uma coisa: quando a gente coloca Deus no centro, Ele dá jeito em tudo. Porque o casamento não é só amor, não é só romance. É parceria, é companheirismo, é 2 servos de Deus caminhando juntos para a glória dele. E quanto ao passado? Bom, irmãos, o passado fica para trás. Não é que a gente esquece, não. A gente lembra, sim, mas a gente não deixa aquilo definir a gente. Porque em Cristo a gente é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Até naqueles momentos que eu achava que não ia aguentar, Ele estava ali me segurando. Até naqueles dias que eu pensava que não tinha mais esperança, Ele estava preparando a minha vitória. Porque Deus não nos abandona. Nunca. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está ali, do nosso lado, dizendo: "Filha, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo." E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, meus amados. Se você está passando por uma prova, não desista. Se você está com o coração partido, entrega para Deus. Se você acha que não tem mais jeito, lembre-se, com Deus sempre tem jeito. Porque Ele é o Deus que restaura, que sarar, que renova. Ele é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, irmãos, vamos seguir firmes.
Vamos seguir confiante. Vamos seguir com a certeza de que, no final, a vitória é nossa. Porque quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Jesus, não precisa ter medo. E quem confia nele nunca fica desamparado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os seus corações, que Ele enxugue as suas lágrimas, que Ele renove as suas forças. E que a gente possa, cada dia mais, ser um reflexo do seu amor nesse mundo que tanto precisa dele. Se você precisa de oração, comenta aqui. Se você quer compartilhar o seu testemunho, a gente tá aqui para ouvir. Porque a Irmandade é isso, é família. É gente que ora junto, que chora junto, que se alegra junto. E acima de tudo, é gente que confia que Deus está no controle. A paz do Senhor, meus amados. Que a graça de Deus esteja com todos nós até a volta gloriosa do nosso Salvador. E que a gente possa, um dia, estar juntos lá no céu, louvando ao nosso Deus por toda a eternidade. Amém.